E eu quero, sem demoras, que você abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Nós vamos ficar nesse texto, nesses dias, toda reverência ao Deus Todo-Poderoso em todo o tempo. Isaías 6 é um texto emblemático do encontro do profeta com o Senhor. E nós vamos ler até o versículo 8. Diz assim a santa palavra de Deus: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono, e seu séquito enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o seu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Irmãos, texto esse conhecido pela maioria dos irmãos, em que revela, e a revelação do Senhor, que é a sua palavra, revela esses encontros de Deus com o homem. Porque quando falamos da pessoa de Deus, de teologia, não estamos olhando Deus como um objeto de estudo. E a teologia, senão é um dos únicos momentos que a ciência, ou o ato de estudar a revelação de Deus, não estudamos olhando de cima para baixo. Pelo contrário, olhamos e estudamos de joelho diante daquele que, se não se revelar, não há como o homem por si só conhecer o Senhor. Não há possibilidade no esforço humano de conhecer o Deus Santo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Toda a revelação que nós temos de Deus foi porque Deus assim quis revelar. Porque se existe, e de fato esse é o pressuposto, se existe um Deus todo-poderoso, isso é uma verdade, um Deus que criou os céus e a terra, e criou também todo o universo pelo poder da sua palavra. O que sabemos desse Deus é o que ele quis revelar. Então o que nós estudamos é a revelação de Deus, é como ele se mostra. Vivemos num tempo hoje em que a igreja está redescobrindo o Deus que ela diz que adora, porque a maioria dos ambientes onde passo, ou que nós estamos envolvidos, até mesmo talvez da igreja, está redescobrindo um Deus que já adora, por exemplo, há mais de 80 anos. Que ao perguntar sobre Deus Trino, ou falar sobre a Trindade, conversar com jovens sobre o Deus Trino e como é que ele se relaciona na economia da Trindade, muitas vezes não temos o que dizer. Quando falamos, por exemplo, se existe um Deus todo-poderoso, e a grande pergunta, e a minha intenção também é gerar algumas crises nessa noite, depois deixar para o pastor Aquila resolver com vocês. Se existe um Deus todo-poderoso, e ele é bom, isso é maravilhoso, irmão, porque o Deus que criou os céus e a terra, ele é bom. Ele não é bom de vez em quando, ele é bom o tempo todo. Ele é perfeito em seus atributos, ele é imutável. E porque ele é imutável, porque não existe nada nele que possa ser melhorado. Ele é perfeito em todos os seus atributos, em santidade, bondade, longanimidade. Ele é perfeito. E se esse Deus todo poderoso e bom, santo e justo existe, e o mal também existe, e a dificuldade existe em nossa vida, e o mal é uma realidade em nosso tempo, essa é a grande pergunta. Deus existe, e ele é todo bom ou todo poderoso? Porque se ele for todo bom, por que ele permite o mal? Então ele é bom, mas não é todo poderoso. Então por que ele não acaba com o mal logo, se ele é todo poderoso? Se há nele todo o poder.
Então ele é bom, porque ele convive ainda com essa realidade do mal. O fato é que o Evangelho vai afirmar para a gente que nosso Deus é santo, justo e bom e todo-poderoso. E que nós sabemos que na história haverá um ponto final em que Deus vai destruir pecado e morte, em que o mal vai ser aniquilado, e na vida daquele que crê, Deus usa também, inclusive, essa realidade da maldade ou daquilo que é adversidade para o fim e o propósito que ele estabeleceu. Nós vemos isso na história de José, quando vai falar para os seus irmãos: vocês tentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Nós estamos falando de um Deus que requer reverência, não na reverência simplesmente em que nós temos, por exemplo, na nossa igreja nós temos artes marciais lá. Deus está salvando um monte de gente, né? Faixa preta, jiu-jitsu, muay thai, então a gente aproveita para sair na pancada lá em nome de Jesus, e está sendo uma bênção lá. E o que a gente aprende no tatame, a primeira coisa é reverenciar, é você chegar e reconhecer o outro como o mestre, o seu colega. Nós temos reverência em vários ambientes, mas eu creio que a reverência que está sendo proposta nessa noite e nessa conferência vai além disso. Irmãos, a igreja perdeu a dimensão de quem Deus é. E quando a igreja perde a dimensão de quem é o Deus que ela adora, de quem Deus é, ela coloca alguém no lugar de Deus. O que nós temos visto é que o homem tem sido entronizado no seio da igreja. O culto que é ao Deus Todo-Poderoso, agora nós temos que pensar em agradar o homem. Quantas pessoas saem às vezes do culto dizendo que não gostou do culto, como se o culto fosse para ela, mas o culto não é para você, meu irmão. Essa conferência também é o Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui por Ele, por causa dEle, para a glória dEle, para conhecer mais a esse Deus, e não apenas para saciar as vontades do nosso ego. Por que a gente precisa dessa introdução? Porque sem a percepção que nós estamos aqui por Ele, com o anseio dEle, de conhecer o Senhor, porque uma igreja só vai realmente cumprir o seu papel no mundo como noiva de Cristo, como baluarte da verdade, quando ela entronizar Cristo, Deus Trino, no meio dela. Quando essa igreja for sedenta pela verdade do Evangelho e não apenas em se sentir bem. Porque, irmãos, quando Isaías disse, no ano que morreu o rei Uzias, Isaías é um profeta do templo, diferente de alguns outros profetas do Antigo Testamento. Ele começa no capítulo 1 dizendo o seguinte, e a palavra é pesada, diz assim: o povo de Israel, aliás, ele diz o seguinte: o boi, no versículo 3, capítulo 1, versículo 3, o boi conhece seu dono, os animais sabem a quem pertencem, mas o meu povo, o povo de Israel, não conhece seu Deus, perece porque não conhece a Deus. Dizendo que o povo de Israel era pior do que bicho, que não conhecia o seu Senhor. A pior coisa que pode existir para um povo de Deus é não conhecer o seu Senhor. Por isso disse que no ano em que morreu o rei Uzias, provavelmente ele era parente do rei, ou alguém muito próximo. Ele estava dentro do palácio, era um homem que tinha uma língua erudita. E, por exemplo, é o profeta que mais Jesus cita no Novo Testamento, é chamado de profeta messiânico. As profecias, os detalhes da vida de Cristo, da morte e ressurreição, estão todas em Isaías. As grandes referências estão no livro de Isaías. Mas diz que num momento, num instante, ele coloca isso não apenas como data histórica, mas ele diz o seguinte: no reino em Israel estava vazio, o trono estava vazio, tinha morrido o rei. No ano em que morreu o rei Uzias, ele diz que eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Ou seja, num tempo ainda de luto, de vazio no trono, de instabilidade política, bem parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Ele diz assim: eu vi o Senhor. A mensagem inicial desse texto é o seguinte: pode faltar governo nos homens, pode faltar cadeiras, homens podem morrer, são falíveis, pode haver instabilidade política, mas existe um rei soberano que governa sobre toda a terra e sobre todo o céu. O Senhor continua sentado no trono de glória, independente das situações momentâneas que nós passamos. A nossa vida está no governo do Senhor. Ele percebe, está falta de governo em Israel, humano, mas não há falta de governo celeste,
Não há falta de governo nos céus. Deus governa os céus, assim também como Ele governa a história e governa a terra. Isaías fala que viu o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Irmãos, a igreja brasileira tem passado por tempos difíceis, mas podemos afirmar, a partir dessa verdade, o nosso Senhor continua governando sobre a sua igreja. A igreja pertence a Ele, e Ele vai levar o seu povo para o lugar que Ele prometeu, para junto dEle e para todo sempre. Ele continua governando. Irmão, Isaías, quando vê o Senhor, e quando ele diz assim: meus olhos viram o Rei, e o que ele vê? Quando ele olha e vê o Senhor, perceba bem, irmãos, que Isaías, ao ver o Senhor assentado no trono, e fala sobre governo, poder, autoridade, domínio, o seu séquito enchia todo o templo, a sua presença enchia todo o ambiente, e os serafins, esses anjos que só aparecem aqui, e a única referência de anjos com asas, e esses tinham 6 asas, eles cobriam o rosto e cobriam os pés, porque os anjos, percebam bem, irmãos, por que cobriam os rostos e os pés? Porque eles não se sentiam dignos de olhar Deus à face. A Bíblia fala que nem os céus são puros demais para o nosso Deus. A primeira coisa, a identidade e característica que Deus mostra ao se revelar ao homem, por exemplo, Moisés, lá no início, quando Deus, ele vê a sarça em combustão, que não era nenhum fenômeno exagerado, porque deserto tinha essa combustão, mas a sarça não se consumia, ele é atraído por aquela visão. Ao chegar diante de Deus, o que Deus diz, a primeira coisa, e a característica que Deus se revela para Moisés: tira a sandália do seu pé, porque esse lugar é santo. Ou seja, não venha de qualquer maneira, tenha reverência, saiba com quem você está lidando. Não sou um Deus do Egito qualquer, eu sou um Deus santo. Irmãos, na Idade Média a igreja pegou apenas esse aspecto de Deus, da santidade dele, e esse aspecto, irmãos, traz pavor ao coração do pecador. O problema hoje da igreja, a igreja não se sente mais apavorada diante disso. Irmãos, quando afirmamos que esse Deus é completamente santo, o que isso traz no coração do pecador é pavor em primeiro momento, porque a santidade de Deus exige justiça, exige morte ao pecador, porque esse Deus é santo, ele não se relaciona com aquilo que não é santo, porque os seus olhos, diz o Evangelho, que não pode contemplar a maldade, e nós somos maus. Nós vamos falar mais sobre isso no domingo, que a grande doutrina esquecida pela igreja é a depravação do homem. Os grandes dilemas do gabinete, ao conversar com uma mãe que se aproxima a falar do filho, é mostrar para ela que o filho, apesar de ser tão bonitinho, tão inteligente, é desgraçadamente pecador. E ela olha assim, mas não, pastor, que isso? Ele não é uma pessoa tão boa. Irmãos, nós somos piores que os demônios. A Bíblia vai revelar em momentos. Porque nenhum demônio tem dúvida de quem Deus é. Então Deus se apresenta, eles correm, se prostram. Você vê isso no Evangelho, e o homem não. Ele continua altivo, ele resiste. Isaías vê o Senhor, e quando ele vê o Senhor, ele percebe que os anjos estão adorando esse Deus, porque o resultado da presença de Deus gera adoração. Esses seres celestiais adoram o Senhor, e que eles falam: santo, santo, santo é o Senhor, porque Deus, ao se apresentar, revela a sua santidade, para mostrar completamente o quanto nós necessitamos desse perdão de Deus, o quanto nós ficamos sem jeito, inadequados. Isso aparece desde o Éden. Desde o Éden a gente quer arrumar um modo de não ficar exposto diante de Deus. O pecado nos tornou completamente ignorantes, a despeito da realidade de Deus. Adão peca, nosso pai, pecamos junto com ele lá. Nós fomos pecado original.
Veja bem como é que o pecado deixa a gente ignorante. Deus tinha um encontro com Adão na poesia de Moisés, e Adão resolve então criar, esse é o espírito da religião, ele tenta criar tanguinhas morais para se cobrir, porque percebe que estão nus, Deus vai vir, e Deus vindo, a minha vergonha vai aparecer. Então ele cria uma roupa, ele cria uma fórmula de tentar se esconder de Deus. Ele cria uma tanguinha moral achando e tenta se esconder de Deus. Como se esconder de Deus? Para onde fugirei da sua face? Para onde correrei do Senhor? Ele corre, se esconde, e Deus pergunta: onde é que tu estás, Adão? E Adão fala: me escondi porque estava com vergonha, percebi que estava nu. E ele Adão confessa o que fez, e diz o texto que Deus dá a sentença em relação ao pecado, só que ele não deixa Adão com aquela roupa, ele faz o primeiro sacrifício. O próprio Deus mata um cordeiro e faz vestes para Adão, para cobrir Eva. Ou seja, não são as suas tanguinhas morais que cobrem a sua vergonha, é o sacrifício do próprio Deus, que só Ele é capaz de cobrir a nossa vergonha, pelo sacrifício feito por Cristo lá na cruz. Mas o fato é que, em primeiro momento, irmãos, e quando a reforma protestante acontece, esse era o pavor do coração do Lutero e de tantos outros, porque Lutero tinha a percepção real: se Deus existe, eu estou perdido, porque Ele é completamente santo e eu não. Como ele cria na transubstanciação, que no sacramento da ceia o pão é carne, vinho é o sangue, ele não conseguiu celebrar a ceia, porque ele se sentia indigno de segurar o corpo de Cristo, tremia desesperadamente, e esse temor é verdadeiro. E como fala, irmãos, o primeiro ponto que a igreja precisa de fato entender, para que a reverência torne novamente a ser conduta constante da igreja, dos discípulos de Cristo, é esse temor e tremor reverente diante da santidade de Deus. É desistir de apresentar a Deus aquilo que Ele não aceita e não compra. É desistir de pegar nossa máscara e colocar para a gente vir para o culto. Todo mundo aqui olhando aqui tem cara de crente, todo mundo aqui olhando de cima parece santo, parece que está tudo bem, mas só Deus conhece seu coração. Só Deus sabe as mazelas que acontecem na sua vida, e Deus conhece você e não compra essa imagem. O que nos falta é cair de joelho diante dele e confessar de fato o nosso pecado. Desistir de comprar a Deus com algum ato humano, simplesmente por cumprir regra, ou por uma liturgia. Não confunda a reverência com se comportar no culto. Porque tem muita gente que se comporta no culto, mas o que causa em Deus é a ânsia de vômito. Isaías fala isso no capítulo 29, esse povo me louva com os lábios, a liturgia está perfeita, mas o coração está distante de mim. Ele vê o Senhor sentado no trono, ele vê que os serafins estão adorando, dizendo que Ele é santo, 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 porque no hebraico não tem um superlativo, que é esse íssimo que nós temos no nosso português, santíssimo, quando eles querem afirmar alguma coisa que categoricamente se repete 3 vezes. Então esse santo, 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 Ele é santíssimo, moralmente perfeito, e não tolera o que é mal. O que fazer diante disso? Isaías no capítulo 5, ele diz ai para o povo de Israel, de Judá. E o ai na Bíblia, ele é juízo de Deus. Ele já tinha pregado sobre o juízo de Deus sobre o povo, mas agora está diante do Senhor. E agora o ai de Isaías não é para o outro, agora o ai é para ele. Ele fala: ai de mim, que eu sou um pecador. Diante da revelação do Deus Todo-Poderoso, a gente esquece de apontar o pecado dos outros, percebemos as nossas próprias misérias. Assim como Lutero, desesperado, um dos pais da reforma, se não um grande pai da reforma, em desespero, porque na cabeça dele não encaixava, porque esse foi o pecado da igreja que novamente voltou. Estamos criando um atalho para o homem se chegar a Deus e agradar a Deus através de obras. Irmãos, o Evangelho é maravilhoso porque ele humilha o homem e exalta Cristo. Ele diz, perceba bem, irmãos, o Evangelho diz o seguinte para cada um de nós:
Porque a igreja medieval, corrompida pelo pecado, falava do aspecto santo de Deus, só que colocava um caminho distante da cruz, distante da fé. Era um caminho de obras, era pagamento de promessa, era pagamento de indulgências, era tentar comprar o favor de Deus. Só que o Evangelho diz para a gente que nenhum ato, nenhuma obra por si só é capaz de comprar favor algum de Deus. Pega, irmãos, a sua melhor obra, aquele fato que você fez com maior altruísmo, a doação que você fez mais generosa, aquilo que você fez com um coração mais puro, eterno, sem Cristo. O Evangelho diz para a gente que isso trapo de imundícia, significa absorvente usado. Sabe o tempo que você tem de igreja aqui? Diante da sua salvação, diante de Deus, absorvente usado. Não contribui para a sua salvação. Não traz peso para a sua salvação. Isso mexe com o nosso ego, não é verdade? Porque a gente quer lá no fundo que diante desse Deus Todo-Poderoso a nossa obra conte. Mas a única obra que conta diante de Deus Poderoso é a obra do próprio Deus Todo-Poderoso. E a obra dele é perfeita. Ele percebe sem argumentos diante de Deus: ai de mim. Irmãos, quando eu prego o Evangelho de Cristo, pensem, irmãos, que o Evangelho está dentro da palavra, dentro da Bíblia. Mas se eu pego apenas esse aspecto moral de Cristo e falasse da santidade de Deus, sem falar de como o homem pode ser justificado diante desse Deus, irmãos, isso causa loucura se você parar e refletir isso de maneira séria. Se você parar para pensar, meu irmão, e falar assim: nada do que eu faça possa me garantir diante de Deus. Esse Deus não vai passar vista grossa diante dos meus pecados. Ele há de me julgar pelos meus atos. E minha vida ofende a Ele. E todos nós estamos debaixo dessa mesma condenação. Porque todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Não há um justo sequer. Não há ninguém que busca Deus. Não há ninguém que faça o bem. Ninguém, todos pecaram. É esse desespero que Isaías sente. E se você nunca sentiu esse desespero, eu afirmo que você nunca esteve diante de Deus Todo-Poderoso. Porque diante desse Deus Todo-Poderoso, a nossa falência fica à mostra. Diante desse Deus Todo-Poderoso, a nossa insuficiência fica clara. E nós só temos uma coisa a fazer: pedir misericórdia por nossas vidas. Meu Deus, misericórdia. E nós precisamos olhar para o Senhor, olhar para a rocha da nossa salvação, de onde nós fomos cortados. Precisamos voltar a olhar para esse Deus eterno, santo, justo. Irmãos, eu vivi em desespero na igreja. Eu sempre volto meu testemunho. Eu sou um ex-crente, criado na igreja desde pequeno, graças a Deus, isso me livrou de muita coisa. Fui embaixador do rei. Minha mãe, sociedade feminina missionária, meu pai diácono, quase carimbado já, quase para ir para o céu. Tomei um banho que eu chamei de batismo na época, porque todo mundo estava se batizando e se faz perguntas para mim, que desde pequeno na igreja eu sabia responder. Respondi as perguntas de maneira correta, tomei um banho, mas eu ia para o inferno de banho tomado. Porque Cristo para mim era ausente. E por falta de apresentação desse Deus, se pregava a palavra, mas não se pregava o Evangelho. Se pregava a moralidade, mas não se pregava o Evangelho. Irmãos, tentar fazer o homem se garantir diante desse Deus por si só é gerar apenas desespero. Eu tentava todo domingo ser crente, eu tentava dar o meu melhor, eu tentava fazer, mas eu sabia que era insuficiente. Eu não tinha paz em meu coração. Porque a mensagem era para tentar, a mensagem era para me esforçar. Eu me esforçava, mas eu caí em mim mesmo. Eu caí em meus próprios pecados e eu só gerava desespero. E das duas uma: ou você fica cínico e perde o temor de Deus, ou você vai embora. Eu fiquei cínico. Que algo terrível. Eu cantava sobre Deus, eu falava sobre Deus, mas Deus era ausente na minha vida.
Até que um dia pregaram essa verdade do Evangelho. Falaram que pecado não é apenas o que eu fazia, quem eu era. Eu não tive outra coisa a pedir senão misericórdia ao Senhor. Porque entenda uma coisa, quando Deus revela o seu pecado, não é para te humilhar, apenas é para te salvar, é para te perdoar. Diferente, irmão, do diabo que acusa você e sua consciência, Deus, quando revela o seu pecado, é porque Ele mesmo também tem a solução. Louvado seja Deus por isso, porque o Evangelho começa em Deus e termina em Deus. Perceba bem, irmãos, Deus se apresenta como santo, justo e poderoso, aquele que governa todo o céu e terra. E é isso, irmãos, que fez um homem à luz de vela, em desespero de alma, porque sabia que estava devendo a Deus. Mesmo participando da ordem agostiniana, no monastério dos mais rígidos que tinham era essa ordem, mesmo fazendo de tudo, limpava o chão em desespero. O chão de Lutero limpava, era o mais limpo que tinha. Confessava-se constantemente, em que o seu tutor falava: Lutero, vai pecar, pelo amor de Deus, você nem pecou. Ele saía, dava 3 passos, voltava para confessar, porque sabia que tinha pecado já em pensamento. Hoje a gente nem se incomoda mais com o nosso pecado. Alguns cultivando pecados há anos. Ele sabia, se Deus é santo, justo, esse meu pecado não vai passar despercebido diante dele. Porque essa é a gravidade, irmãos. Todo pecado é um grito para Deus, dizendo que Ele não é suficiente para a nossa vida. E o pecado, ele tem maior gravidade a quem nós ofendemos. Nós percebemos isso nas nossas leis cívicas. Um crime cometido contra um jovem é crime do mesmo jeito, mas contra um idoso, por exemplo, contra a criança, tem um agravo. Nós temos, por exemplo, desacato à autoridade. Você pode desacatar um monte de gente, mas desacatar a autoridade é crime. Por que o pecado é algo grave? Porque ele ofende ao Deus puro, santo, ao ser mais perfeito de todo o universo. E por isso, diante dessa realidade de quem Deus é e de quem nós somos, nós precisamos voltar essas más novas, primeiro, antes das boas novas. As más novas iniciais é que Deus é justo e santo e não vai passar a mão na sua cabeça, nem na minha. Ele não tolera o pecado. A grande pergunta a se responder é: por que um Deus santo e justo e bom permite que pecadores continuem respirando? Mas que diante dessa realidade de quem Deus é e Deus santo, diante do desespero de alma, nós temos também a resposta de Deus para o coração aflito. Deus providenciou, assim como providenciou a roupa lá para Adão, e também aqui em Isaías a tocar no seu lábio, Deus providenciou a nossa justificação. Lutero, em desespero de alma, lendo o livro de Romanos, percebe que o justo vai viver pela fé. Que nós precisamos, irmãos, é resgatar essa necessidade de tornarmos justos diante de Deus. E se não há capacidade de mim mesmo de me tornar justo pelo meu esforço, preciso que essa justificação venha de fora, que é uma declaração do justo juiz. Preciso que essa brasa seja tirada do altar e purifique meu lábio. Precisamos da ação de Deus em nosso meio. E Deus providenciou tudo isso em Jesus Cristo, porque o Evangelho é isso. O Evangelho é Deus com Deus resolvendo o nosso problema. Isso é libertador, irmãos. Quando o homem moribundo, desesperado pelo seu pecado, sabendo que está devendo a Deus, não há nada que ele possa fazer para pagar esse pecado, ele corre em direção a Deus, ele percebe que Deus providenciou na cruz de Cristo. Porque hoje nós vemos esse Deus Todo-Poderoso, onde é que nós vemos a sua graça, o seu amor, a sua santidade, os seus atributos escancarados, é na cruz de Cristo. Não há nenhum outro lugar em que Deus se revele tanto quanto na cruz de Cristo. Na cruz Deus revela quanto o meu pecado é terrível, mas quanto a graça dele é maior. No quanto o meu pecado ofende a ele, mas o quanto o seu amor, e ali praticou a sua justiça, cumprindo em Cristo.
aquilo que eu e você jamais poderíamos cumprir, a sua justiça perfeita. Jesus recebe então da ira de Deus, para que eu e você recebêssemos o amor. Agora o Deus Trino, ao criar o homem, sabendo da sua queda, Ele cria, mesmo sabendo disso, porque é amoroso, não por necessidade, porque não necessita de nada. Deus é perfeito em si mesmo, tem prazer em si mesmo, não há necessidade em Deus. Na sua criação, e antes da criação, já há redenção, porque o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus dizer haja luz, Ele disse haja cruz. E que agora entra na história, encarna, Deus se faz carne, habita entre nós. Como disse em 2 Coríntios, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Estávamos falidos, jogados, caminhando em direção ao inferno e merecendo ir para lá. A nossa obra por si só nos leva apenas para o inferno, porque toda obra sem Deus é afronta a Ele, é tentativa do homem se cobrir, é tanguinha moral para se esconder de Deus. Deus faz a obra perfeita, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O Deus Todo-Poderoso resolve o meu problema sozinho e me dá pela sua graça isso. E como é que eu tenho acesso a essa maravilhosa dádiva de Deus? Pela fé. Fé em Cristo significa insuficiência plena de conquistar alguma coisa e confiar naquele que conquistou por mim. É por isso que a reverência, é por isso que é o abaixar da cabeça, é por isso que é o ajoelhar diante do Senhor, desse Deus Todo-Poderoso, é por isso que há clamor no povo de Deus, a segurança, a descanso no povo de Deus, porque confiamos no Deus que operou, e Ele opera tanto querer como efetuar, e nós celebramos a obra que Deus fez. Isaías diz que tudo mudou a partir desse encontro real com Deus. Eu vi o Senhor. Isso mudou a minha vida, Isaías dizendo. A igreja só será transformada de verdade quando ela for exposta a essa maravilhosa verdade de Deus e a revelação de Deus, que é a sua palavra. E quando a igreja vê o Senhor, não há espaço para neutralidade. Nós vamos aprofundar mais nesse tema no domingo também. O tema da reforma Corandeu significa viver uma vida diante de Deus. Não há como ficar neutro diante dessa verdade. Às vezes vai falar que a palavra do Senhor ela não volta vazia, mas faz tudo quanto lhe apraz. Serve para a salvação, mas também para a condenação. Por isso o apóstolo João vai falar para a igreja: se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. E nessa noite, o chamado da palavra é para que você enxergue o Senhor, a pureza do Senhor, os atributos maravilhosos de Deus, a sua santidade, a reverência que há no céu, a adoração que é gerada por meio dos anjos diante do Deus que tudo é. E é assim que a igreja deveria caminhar, em adoração ao Deus que tudo é, santo, justo e bom, a esse castelo forte que é o nosso Deus. Como diz na canção, a nossa força nada faz, nada faz. Nós confiamos na força do Senhor. E diante dessa verdade nós temos uma posição que não é neutralidade. Deus está sempre diante de nós, e a nossa vida está sempre diante dele, em todo momento, com juízo ou misericórdia, mas nós precisamos viver uma vida diante dele. A reverência que perpassa o templo, a reverência que caminha para a vida, que vai para a minha casa e para a sua casa também, que nos livra da religião e da reverência que é apenas manipulação, da reverência que nos chama a viver uma vida de mentira, até que o Senhor se apresente e tire as nossas máscaras.
Irmãos, Moisés, ao subir um tempo para ficar com Deus, diz lá no Êxodo que ele desce, seu rosto iluminava, foi preciso colocar um véu. Paulo vai falar que depois de um tempo, que era transitória, a glória era transitória, a glória passou, mas Moisés ficou com o véu um pouco mais de tempo. Ele estava com medo de tirar o véu e o pessoal perceber que o brilho já tinha ido, já tinha passado. Ele continuou com o véu durante um tempo, mas Paulo fala, mas nós com o rosto descoberto, mostrando para o mundo a glória de Deus em Cristo. Diante de Deus, o profeta foi desmascarado. Ele falou, ai de mim. Eu quero chamar você nessa noite para olhar para você mesmo e ter coragem de tirar sua máscara no nome de Jesus e falar assim, Senhor, como diz a canção antiga, tal qual estou aqui, Senhor, de verdade, está aqui quem eu sou. Diante do Senhor, ai de mim. Eu quero te chamar para, de maneira reverente, estar diante do Senhor com a sua vida e realmente clamar a Deus por misericórdia. Irmãos, quando nós perdemos o temor do Senhor, perdemos tudo. Devemos, assim como Pedro, Isaías, Ezequiel, tantos outros que diante do Senhor, ao ver sua miséria, Pedro queria pular do barco, Isaías caiu ajoelhado. Minha oração nessa noite é que nosso joelho se dobre diante de Deus e você perceba e desista da sua própria obra e confie na obra de Deus, porque Deus Todo-Poderoso afirma que não precisa de complemento para a sua obra, a obra dele é perfeita. O seu querer é suficiente, é transformador. Ele afirma, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta se moveram, e eu percebi que eu sou um homem pecador. Irmãos, nas favelas do Rio de Janeiro, em qualquer lugar do Brasil, essa mensagem precisa ser pregada, de um Deus santo, justo e bom e todo-poderoso, mas também de um Deus que fez a obra em Cristo e chama o pecador à reconciliação. A reforma trouxe para nós um voltar às Escrituras que traz alívio ao coração do pecador, mas traz pavor ao religioso, porque o religioso quer um Deus que possa manipular. Por isso ele nunca vai se sentir confortável diante de Deus Santo. Ele vai sempre ficar desconfortável diante desse Deus que não precisa de nada nem de ninguém, nem dele. Mas o pecador em desespero encontra alívio para a sua alma e para o seu coração diante desse Deus santo, justo e bom, mas amoroso, que foi capaz de entregar o Filho dele para nos livrar da condenação eterna e nos tornar filhos de Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Por isso, terminando, irmãos, como podemos aplicar essa mensagem em nossa vida? Como é que nós podemos trazer isso para a nossa existência, para o nosso cotidiano? Tendo uma coisa, quando diante do Senhor e diante da revelação de Deus, não há como ficar neutro. É preciso uma posição, é preciso de verdade um compromisso com essa revelação que foi feita a você. E se isso não muda o seu coração, se a revelação de Deus não muda o modo que você caminha, vive, enxerga a vida, a partir da sua própria casa, se Deus não é apresentado a você e você não tem prazer em falar desse Deus para os outros, a partir da sua casa, nós temos um trabalho lá na nossa igreja com os homens muito pesado, porque os homens estão sumindo. Os homens estão sumindo, metade não quer mais ser homem, está tudo afeminado,
né? Todo mundo meio estranho, pegando um shampoo da esposa, tá um negócio terrível. E a outra metade não quer crescer, vai ficar menino para sempre. A igreja tem sofrido por falta de liderança de homens. As mulheres estão sofrendo em casa, porque os homens estão abdicando do seu posto. Não tem reverência ao Deus Santo, porque se tivesse, estava a partir da sua casa instruindo os seus filhos, ensinando as suas esposas. E a gente precisa resgatar isso. Irmãos, meu grande projeto de vida é ser um bom pai e um bom marido. Se cumprir esse papel, eu cumpri o ministério de maneira fiel. Em que não dá para negociar, porque diante desse Deus que mudou a minha vida, não muda só no ambiente religioso, muda a partir da minha casa, muda a partir desse ambiente micro que nós somos de verdade. Porque aqui nós podemos parecer sem ser, mas em casa nós somos de verdade, não tem jeito. Se esse Deus não é adorado em casa, dificilmente será adorado na igreja. Se minha esposa não vê o Deus Todo-Poderoso revelado em minha vida, não vai ver Deus revelado na igreja também, vai ter dificuldade em relação a isso. Por isso, não é suficiente apenas ler os textos, é preciso encarnar as verdades que aprendemos. A minha oração nessa noite é que essas verdades que nós vamos ouvir nesse tempo aqui, preciosas, mudem a nossa vida. Perceba de quem diante você está e fala assim: eu deveria ser morto por esse Deus, mas Ele resolveu me dar vida em Jesus Cristo. Isso deve traduzir-se em uma vida em gratidão a Deus, em serviço a Ele. Segunda aplicação clara: lute constantemente ao se acostumar na religião. Tenha sempre cuidado ao achar que cumprir regras é suficiente. Eu não falto uma EBD, eu venho sempre, são coisas boas, eu participo das atividades da igreja. Mas se meu coração não há temor de Deus, se não há vida devocional, se não há encontros com o Senhor, como o livro que vai ser sorteado, não há, irmãos, a nossa crise é de oração. Diante do Senhor, a oração deve brotar. Abdicar da oração é abdicar de alimento para a alma, vamos morrer. Diante da maravilhosa presença do Senhor, devemos buscar e cultivar uma vida constante diante dEle, que busque ao Senhor constantemente. Precisamos de sede de Deus. Os irmãos perceberem, se fosse anunciado, pastor Áquila anunciasse que nesses 3 dias, a pessoa que entrasse porta dentro, só do fato de entrar, receberia ao entrar nessa igreja R$5.000. Entrou, ganha R$5.000. Pisou aqui, ganha. Você acha que quantas pessoas estariam aqui nessa noite? Você traria toda a sua família, você convidaria as pessoas, você saía, vamos lá, você ia fazer o cálculo do seu pé de meia, trazer todo mundo. Mas é para ouvir apenas sobre Cristo. Aí a gente não se empenha tanto. Perdemos o nosso coração e não percebemos. O que nós precisamos é desse olhar para Cristo como nosso maior bem, como o Senhor de toda a nossa vida. E por isso, ao encontrar com Deus Todo-Poderoso, a minha maior intenção na vida é que outras pessoas se encontrem também com esse Deus Todo-Poderoso.